Mateus 12, 31, 32 diz: Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Esse é um versículo que deixa muita gente angustiada e com medo de não ter mais perdão e solução para a sua vida. Mas calma, vamos começar entendendo o que significa a tal da blasfêmia. A palavra blasfêmia vem do grego, significando palavra injuriosa ou insulto extremo. No contexto bíblico, a blasfêmia é um pecado grave, mas não acontece em um único momento. É um pecado contínuo. Eu vou explicar melhor adiante. Em Mateus 12, a blasfêmia contra o Espírito Santo é destacada como um pecado imperdoável, o que amedronta a muitos. Mas vamos entender o contexto desse versículo. Neste capítulo, Jesus cura no sábado um homem com a mão atrofiada, o que leva os fariseus a conspirarem contra ele. Em seguida, Jesus cura um homem endemoninhado, cego e mudo. Os fariseus atribuem essa cura ao poder de Beelzebu, ou seja, Satanás. Ele refuta a acusação dos fariseus, mostrando que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, e que se ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até eles. Mateus 12:30 diz: Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Esse versículo sublinha a necessidade de uma aliança clara e definitiva com Jesus. Jesus não permite uma posição neutra. Você está ou com ele ou contra ele. Esta declaração é particularmente relevante nesse contexto em que ocorre no meio dessa série de confrontos entre Jesus e os líderes religiosos, principalmente os fariseus. Se você ainda não assistiu a explicação do capítulo 12 de Mateus na playlist Desenhando a Bíblia de Capa a Capa, esse é o momento, confere lá. Sendo assim, o versículo 30 prepara o terreno para a severidade dos versículos 31 e 32, que começam com "Por isso vos digo", ou seja, por esse motivo. Essa é a ligação entre as afirmações sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e o verso 30 sobre estar ao lado de Jesus, reconhecê-lo e reconhecer as suas obras. A neutralidade em relação a Jesus é, na verdade, oposição a ele, e uma vez que a pessoa que se diz neutra não pode reconhecer o perigo inerente à sua posição. Jesus responde aos fariseus que o acusaram, destacando a incoerência dessa acusação e enfatiza a gravidade de atribuir a obra do Espírito Santo ao poder de Satanás. Mas nós encontramos esse mesmo versículo em outros evangelhos. No contexto de Marcos, o autor também conecta essa advertência à acusação dos fariseus de que Jesus estava possuído por um espírito impuro. O contexto de Lucas 12 é um pouquinho diferente. O versículo 10 faz parte de um contexto maior, onde Jesus está ensinando sobre a importância de confessar a fé em público e não temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada contra a alma. Nesse contexto, Jesus está advertindo contra a hipocrisia dos fariseus e encorajando os discípulos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante da perseguição. Ele fala sobre o papel do Espírito Santo em dar-lhes as palavras certas quando forem trazidos perante as autoridades e a importância de reconhecer a obra do Espírito. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo está relacionada a uma rejeição consciente e deliberada da verdade que o Espírito Santo revela, especialmente no contexto de testemunhar e defender a fé sob pressão. E eu quero te falar aqui o conceito de alguns teólogos sobre o assunto. Carson explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável porque é uma rejeição deliberada e consciente da verdade divina revelada pelo Espírito Santo. Ele argumenta que aqueles que atribuem a obra do Espírito Santo a Satanás
estão fechando a porta para o arrependimento e perdão, colocando-se além do alcance da salvação. Carlson também enfatiza que enquanto todos os outros pecados podem ser perdoados, este pecado específico mostra uma resistência contínua e definitiva ao Espírito Santo. Ele deixa claro que a graça de Deus é suficiente para perdoar todos os pecados, exceto aquele que se recusa de forma consciente a aceitar essa graça. Tim Keller argumenta que esse pecado é imperdoável porque é um estado de coração e mente que rejeita a verdade de Deus com tanta firmeza que não há mais abertura para arrependimento e perdão. Tim Keller destaca que a preocupação com ter cometido esse pecado é, na verdade, uma evidência de que a pessoa não o cometeu, pois ainda está sensível à ação do Espírito Santo. Ou seja, quem blasfema contra o Espírito Santo não se importa se fez isso ou não, tamanha dureza de coração. Outro teólogo ainda observa que a gravidade do pecado contra o Espírito Santo está em negar o poder de Deus para perdoar, curar e transformar. Ele coloca essa rejeição em um contexto de uma batalha espiritual maior, onde reconhecer e submeter-se à obra do Espírito é crucial para a salvação. Bom, e para concluir o pensamento desses três teólogos, nós podemos dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um único ato de palavras, mas uma rejeição contínua e deliberada da obra do Espírito que revela Cristo, atribuindo a sua obra a Satanás. Esse pecado é imperdoável porque representa um fechamento total para o arrependimento e a aceitação do perdão de Deus. Não é que Deus não queira perdoar a pessoa ou por ser algo tão feio, errado e grave que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não é isso, mas sim que a pessoa em questão não está disposta de forma consciente a receber o perdão de Deus. É como se você estivesse em um deserto e na sua frente tem um único copo de água que é a sua salvação. Mas você afirma, declara e acredita piamente que esse copo de água está envenenado e se recusa com todas as suas forças a tomar. Sendo assim, você mesmo se condenou à morte ao não reconhecer que aquela água pode te salvar e não bebê-la. Agora, para você que pensa que não tem mais jeito a sua vida, que Jesus não pode te perdoar, pense na verdade que o sangue de Jesus pode apagar qualquer pecado. Lembre-se de Paulo. Antes da sua conversão, ele tentou forçar judeus cristãos a blasfemar. Pedro a amaldiçoou e jurou que não conhecia Jesus. E se eles puderam se arrepender e serem perdoados, você também pode.